Primeiramente, um excelente dia para todos nós. Vamos iniciar a nossa quarta-feira, então, com esse bate-papo. Como eu estava falando anteriormente, Josimara e eu, a gente planejou para esse primeiro semestre um meeting por mês, sempre nesta pegada aí de, no máximo, 1 hora, 60 minutos, trazendo temas extremamente relevantes e importantes aí para a gestão de pessoas, para a gestão organizacional, para desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental. E o primeiro tema que nós decidimos e escolhemos é justamente essa norma, a NR1, que em 2025 nos gerou alguma dor de cabeça por conta, né, de e agora, como é que a gente vai fazer? E vários profissionais ofertando, empresas ofertando aí consultoria, assessoria, mas a gente sabe que todo o processo, né, quando acontece aí intervenção legal ou jurídica, enfim, até governamental, a gente sempre tem um prazo, a gente precisa organizar aí, eu vou falar bem no nosso português aqui, organizar as melancias aí para a carroça ficar bem mais ajeitada, né, e os processos também. Então, a gente escolheu este tema justamente por ser janeiro branco, né, a gente está falando de saúde mental nas empresas, é uma oportunidade, é um tema que esse ano, de fato, nós não fugiremos, né, dos aspectos legais, mas eu e a Josi, a gente quer oferecer esse bate-papo de uma forma mais leve, descontraída, então a gente não vai aqui ficar falando termos em juridiquês, a gente não vai ficar aqui assustando vocês, a gente quer ajudar, justamente como a imagem mostra ali, muitas vezes o excesso de informação, né, a preocupação dos nossos gestores, os próprios colaboradores escutando e lendo e fazendo a sua interpretação, achando que agora qualquer situação emocional ali, já tínhamos a doença, a síndrome de burnout, né, de burnout, agora a gente tem essa questão, então, às vezes as pessoas também, de forma equivocada com as informações, usam como bengala até para ficar, você sabe melhor do que eu, né, se fazendo muitas vezes no ambiente corporativo. Ainda temos muito desse comportamento de pessoas que aproveitam alguns temas para se vitimizar. E eu não estou julgando, isso faz parte da natureza humana, né? Então tá tudo certo, só que nós, como profissionais de RH, gestores, líderes, nós precisamos ter uma musculatura aí boa para poder dar conta, tanto, né, da questão da empresa, como essa questão de relacionamento e comportamental. Então, não é só norma, é gestão de pessoas, saúde mental e liderança. A gente está muito feliz com a presença de vocês, e eu vou passar agora a palavra para a Josi. Isso aí, gente. Então, essa fala, né, ela, da Tati, minha, é muito importante. Nós circulamos em muitas empresas, e dentro desse movimento, desde o ano passado, que fortaleceu aí a norma, né, de cumprir a legislação, nós vimos aí muitas empresas buscando uma forma de fazer o quê? Atender a norma, tá? Mas aí nós ficamos pensando, mas será que o pessoal está atendendo, está entendendo por que precisa implantar realmente a NR1, como implantar? E daí eu disse para a Tati, tem muita dúvida, tem muita troca, quem sabe, né, a gente teve aí essa ideia, quem sabe a gente fala com o pessoal, começa a chamar para essa conversa, para transformar esses riscos, então, psicossociais, que essa é a preocupação, num processo de gestão. A gente tem que entender que implantar a NR1 e cuidar da saúde mental dos colaboradores não é só uma palestra, não é só chamar uma pessoa num movimento da CIPA uma vez por ano, né? Não é preencher um relatório de registro de treinamento e dizer, está aqui, atendemos, mas é sim cuidar das pessoas, porque são as pessoas que fazem os negócios acontecerem. Sem pessoas, nós não temos negócios, e eu falo isso há muitos anos, né? Então, assim, sem muita delonga, né? Rapidinho aí vou passar aí para a gente se apresentar, né, Tati? Acho que é importante aí falar um pouquinho quem somos, né? Então, eu já vou seguir falando aqui. Então, hoje nós acreditamos, eu e a Tati juntas, né, que o nosso papel é muito importante, que é conectar aí a gestão, as pessoas e a tecnologia, né? Por mais que somos aí da geração offline, que teve que se adaptar ao online, né? Tem mais alguém aí nesse grupo comigo e com a Tati, que começou lá no offline e agora teve que aprender
na marra, como eu costumo dizer, a ser online? Vamos lá, quero umas mãozinhas, quero uma interação, me contem aí. Bota no chat. A Aline já está se manifestando ali. Tá bom. Eu não estou vendo aí, Tati, tu vai me ajudando daí o que o pessoal tá dizendo, tá? Legal, não estou enxergando aqui agora a interação. Mas rapidinho, né? Então, quem é a Josimara Dornelles? A Josi, tá? Para quem não me conhece ainda, muito prazer. Essência minha aí, pedagoga empresarial, que atuei sempre no ramo do varejo, né? Nesses 25 anos, e ao longo de 8 anos já, tem uma consultoria focada em desenvolvimento humano, processos educacionais e empresariais, e principalmente vinculada muito ao apoio estratégico aí à liderança. Então, desenvolvo treinamentos, né, para equipes e para líderes, para realmente transformar as empresas e entender que a gente vem de um modelo muito forte, né, da Revolução Industrial, né, com foco no resultado, mas a gente precisa das pessoas para isso. E dentro desse meu trabalho, tem um forte braço aí no desenvolvimento da busca de novas pessoas também trabalhando com atração e seleção. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade enorme hoje de contratação nas empresas, né? O perfil ideal, quem é a pessoa. E aí, como é que a gente faz isso? Sem juntar tudo isso. Nós precisamos entender que hoje o mercado exige de nós, né? Nós pessoas, nós empresas, entender a nossa gestão, entender como que nós funcionamos enquanto pessoa, as pessoas e unir a tecnologia para nos ajudar. Tá? Então, hoje eu e a Tati aí já temos uma parceria de longa data e esse ano começamos esse movimento aí com vários temas, onde o principal é o NR1. Tati, contigo. Bem, então eu vou falar, né, já que nós somos aqui um público eclético, a gente tem uma presença masculina, mas mulheres vão entender o que eu vou falar. 2026 é o ano 1, segundo a numerologia, então, além de ser especialista em gestão de pessoas, trabalhar na área corporativa, como pedagoga empresarial, consultora, enfim, professora também do acadêmico, né, do universo acadêmico. Eu atuo na área de gestão de pessoas aí há cerca de 20 anos. Ó, temos mais um convidado, gente. Eu estou conectando aqui para poder ver vocês pelo... Ah, tá. Então, eu, nesta caminhada, acabei abrindo uma empresa em 2010. Eu sou autônoma, ou uma pequena empreendedora já desde 2010, e fez 15 anos em 2025 a minha empresa existe. Comecei com a Up RH, foi onde eu conheci a Luíse, na época da Up. E aí, hoje, né, eu não tenho sociedade, eu trabalho em parceria, e a minha empresa, ela está credenciada ao Sebrae, ao sistema do SESI, também sistema S. Então, eu acabo atendendo eles dentro das soluções, como consultora, facilitadora, e também amo fazer parcerias com a Connect Talents, com a Josi, aí, que a gente já vem há bastante tempo aí pensando em desenvolver projetos voltados à educação corporativa, que é como é que eu posso dizer para vocês? É a menina dos olhos. Eu amo trabalhar com treinamento e desenvolvimento, processos, né, de educação corporativa, implantar a universidade corporativa. E, além disso, eu tenho um consultório aqui na minha residência e trabalho com terapias integrativas e holísticas. Então, para quem não me conhece, se quiserem me seguir nas redes sociais, Tatiane Martins Oficial, que é a Tati Corporativa, e tem a Busca da Essência, que é a Tati Mística, Holística e terapeuta. Um grande prazer conhecê-los. Show. Então, Tati e eu, né, dentro dessa parceria aí, temos essa vertente juntas aí de pedagoga empresarial, olhando para o universo corporativo, mas aí tem também, né, uma facilitadora aí com muita alma para o cuidado das pessoas. E esse é um dos grandes motivos da gente ter decidido falar da NR1 e entender um pouco mais dessa questão aí psicossocial, que a gente sabe que está hoje pegando, né, nas organizações, mas acima de tudo em todas as pessoas, né? Até trazendo um dado que é bem importante, eu gosto de falar um pouquinho, a gente tem que buscar dados para poder trazer. Hoje o nosso número, né, de de burnout está cada vez mais alto, né? Então tem pesquisas já trazendo números muito, né, muito fortes do quanto as empresas precisam cuidar das pessoas para que elas não adoeçam.
e não somente quando chega lá, né, aquela dor, né, Tati, que ela já está doente, vamos lá, tem algumas pessoas aqui da segurança do trabalho, né, vou pegar a Josi como exemplo, que já chega lá, o atestado já está lá em cima, já não tem muito mais o que fazer, né, então, tu já não sabe o que aconteceu com a pessoa, tu já tem que ir lá lidar com o problema, e não com o pré, né, não ter o cuidado para evitar isso, certo? Uhum. Bem Então, lembrado, Josi, bem lembrado esse dado, essa estatística. Perfeito. Então, vamos lá. Tati, vou passar para ti aí, o que é essa questão da doação aí? Me conta um pouquinho para o pessoal, o que nós pensamos junto com esse evento aqui e os próximos que vão acontecer. Tá certo. Eu brinco porque entre eu e a Josi eu sou a mais blogueirinha, então vocês vão ver que eu já estou colocando no Insta aqui e tudo, então eu tenho essa pegada de desenvolver conteúdos nas redes sociais, assim, com bastante destreza, vamos dizer assim, porque eu gosto da comunicação, eu faço lives, e daí eu disse para a Josi, vamos, né, eu e a Josi conversando, vamos fazer aí uns meetings gratuito para chamar o povo da área de gestão de pessoas, do mundo corporativo, vamos compartilhar o nosso conhecimento e vamos fazer esse movimento. E a ideia não era fazer nenhuma cobrança, realmente promover esses espaços de conversa inteligente, assertiva e prática. E o que acontece? Dentro dessa caminhada, eu entrei em contato ali, eu falei para José, eu acho que eu vou falar com o Banco de Alimentos. Vamos pegar o QR Code e vamos direcionar, já que vai ser gratuito os nossos meetings, vamos direcionar ele para alguma ação social, que eu acho que é bem impactante, bem bom, bem contributivo. Acho que todos nós devemos, né, dentro da roda da vida, lá, ter a contribuição social. Então, foi isso que aconteceu. Eu entrei em contato, eles foram super receptivos, nos deram, então, esse QR Code, vai ser sempre o QR Code dos meetings, para vocês poderem ajudar, colaborar, contribuir com alimentos para o Banco de Alimentos de Porto Alegre. Dentro disso, a gente vai fazendo um acompanhamento e um gerenciamento de quanto que os nossos eventos, que hoje é o primeiro dia, vai contribuir também, né, significativamente ali para o Banco de Alimentos. Eu ainda brinquei com a Lucilene, que, Luci, é pequeno os nossos eventos, não é como uma grande empresa que apoia ou que é parceira do Banco de Alimentos. Ela disse, Tati, se cada grãozinho ajudar, a gente faz um grande saco, né? Um saco de grãos, assim, ela falou. Então, tá aqui, para quem ainda não conseguiu fazer a doação, por favor, se sentir aí no seu coração de querer contribuir, é só escanear o QR Code, mas escaneia já com o aplicativo do banco de vocês, e faça aí a doação que vocês sentirem, que daí lá, daqui uns 2, 3 meses, a gente vai estar divulgando aí para vocês os resultados dos nossos meetings com as doações para o Banco de Alimentos. Certo, gente? Obrigada. Tá no mudo, Josi. Tá. Tati, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, aqui é importante, né, a gente falar e reforçar. Depois, se vocês quiserem, a gente pode colocar no grupo, tá? O link, né, da doação, e vocês fazerem com calma também, bem tranquilo. Mas é muito aí a fala da Tati, da gente sempre fazer uma boa ação, né? Acho que isso é importante e vale para todos os lugares. Sempre que a gente fizer uma ação dentro da empresa, dentro de um negócio, isso também faz um quentinho no coração e faz essa valorização. E até um outro dado importante, não sei se todo mundo sabe aqui, mas vou contribuir com vocês. Vocês sabiam que quando a gente participa de algum trabalho voluntário, de alguma doação, isso reverbera no nosso cérebro, né? Isso alimenta o nosso cérebro, liberando, né? Eu não sou boa da biologia aqui, né? Das ciências, mas libera no nosso corpo, né? Uma satisfação, né? Uma sensação de realização. Então, também é bom fazer uma boa ação, né? Sempre nos ajuda. Então, a gente acha que está ajudando o outro, mas, na verdade, ajuda muito mais a nós do que aos outros. Então, isso é muito importante. Fica aqui uma dica para vocês também, quando criarem campanhas nas empresas, né? Nas ações que vocês fazem aí dentro dos negócios onde atuam ou trabalham. Certo? Certo.
Então, vamos lá. Por que falar da NR1 agora, né, Tati? Isso aí. A NR1, como eu falei ali no início, a Brenda colocou ali até o Endorfina, obrigada, Brenda. Foi essa palavra que faltou. Quando eu iniciei a nossa fala, então, eu comentei, né, que a NR1 é um tema que está sendo, neste momento, urgente e inevitável. E essas abordagens, elas muitas vezes falham porque elas focam somente na lei. Então, a gente quer trazer aqui não só essa questão da lei, mas um material mais prático, sem palestra teórica, sem juridiquês, com foco total, né, em clareza, responsabilidade e caminhos possíveis. Porque esta norma, ela traz impactos diretos sobre a saúde mental, responsabilidade da liderança e algumas alterações nos processos de gestão de pessoas. Por quê? Porque se antes nós, sei lá, vamos supor uma indústria, né? Colocávamos a responsabilidade da segurança dos colaboradores somente na parte de segurança da empresa, lá no técnico de segurança, enfim, o RH às vezes até participa de campanhas e tal, mas se a gente tem esse modelo, ele vai ter que mudar, porque a segurança e o RH, gestão de pessoas e liderança, junto com essa alteração, com essa atualização da NR1, eles vão precisar trabalhar de forma mais multidisciplinar para a criação de projetos, de ações, porque se vocês adotarem, né, esta norma ou essa atualização baseada em campanhas, provavelmente vai ficar fragilizado o processo principal, né, que é realmente o cuidado aí com a saúde do emocional, mental, enfim, psicossocial dos colaboradores. Então, porque esse é o grande motivo de nós estarmos trazendo esta temática. E aí, né, a grande mudança que a gente veio falar hoje é que começa na mudança de mentalidade, certo, Tati? Exatamente. Infelizmente, né, e aqui, por favor, os psicólogos de plantão não me levem a mal, né, com a nossa fala, mas a gente precisa entender que a NR1 não é só psicologia, é gestão de ambiente e de trabalho, tá? Então, na prática, a NR1, ela reforça algo muito simples. A gente precisa identificar os riscos, avaliar, né, e controlar eles com uma rotina de gestão. O risco psicossocial, ele não pode ser tratado como um tema do mês, que a Tati já falou ali, né? Mas ele nasce dos processos diários, como a liderança cobra, como a comunicação acontece e como que essas metas, elas são distribuídas, tá? A gente vem de alguns modelos mentais aonde eu só preciso cumprir as minhas atividades do dia a dia. Agora, o quanto elas estão adequadas, o quanto eu tive o tempo certo para fazer elas, né? O quanto foi conversado para poder me perguntar assim, Tati, tu consegue entregar isso que eu estou te pedindo em quanto tempo? Normalmente a gente trabalha sob demanda, tá? A gente vai recebendo atividade e vai fazendo, certo, Tati? Uhum. Então, o quanto nós precisamos, né, mudar a nossa mentalidade, nós aqui falando como líderes, como gestores, como RH, tá? Até mesmo se eu sou um colaborador e estou aqui assistindo essa palestra, também, o quanto eu mudo o meu entendimento sobre as minhas responsabilidades, né? Quando a gente foi olhar para as mudanças da lei, a gente também falou muito, eu e a Tati, como que a gente também traz para o pessoal entender, para as pessoas se conscientizarem nessa mudança de mentalidade, que a empresa tem uma legislação exigindo uma série de obrigações da empresa, mas dentro dessas obrigações também tem o papel do colaborador, né? Ele também tem responsabilidades para que essa norma seja cumprida, certo? Então, é isso que a gente quer falar e trazer para vocês. Então, onde o risco mora de verdade aqui, que essa a gente chama de realidade invisível, né? A gente tem na liderança, muitas vezes, né, que é o principal, vem de cima para baixo, uma falta de alinhamento e muitas vezes até cobranças contraditórias, né? Na maioria dos processos falta clareza, falta definição de papel e prioridade. Nas metas, né, quando há definidas sem método, sem um acompanhamento real, muitas vezes, de novo, voltando para a liderança, só com cobranças, né? Muitas vezes com um prazo muito apertado ou até mesmo sem prazos, né?
E aí depois uma cobrança sem ter medido quanto tempo eu tinha para aquela entrega. Feedback, né? De novo, a gente continua falando do quanto falta feedback, né? Ele acontece apenas quando dá problema, chama, a pessoa nem sabe por que foi chamada lá, mas ela já pensa, né? Deu um BO e me chamaram. E conflito, mal resolvido, sempre vai virar ruído e vai gerar afastamento, tá? Isso acontece por aí? Me ajuda aí um pouquinho, vai lá, Tati. Eu ia mesmo perguntar, assim, para quem está nos assistindo, se conseguem visualizar estes riscos de forma invisível, porque nós não chegamos nessa alteração da norma por nada, né? Hoje nós sabemos que os grandes índices de afastamento do trabalho diante da segurança do colaborador, do trabalhador, enfim, do funcionário, já não é mais tanto físico, porque as empresas aprenderam a fazer segurança do trabalho na parte física. Agora, o risco, ele é um inimigo invisível, porque é a doença mental. E ela pode se originar por vários aspectos, né? Mas se nós imaginarmos que hoje ainda passamos mais tempo dentro das empresas do que nas nossas casas, com os nossos familiares, com as pessoas que amamos, principalmente para aquelas pessoas que cumprem aí 244 horas, é isso? Eu nem lembro mais, quantas horas? 220, 44 semanais. Enfim, a gente tem uma carga horária, né, intensa dentro do mundo corporativo. Mas depois da pandemia a gente começou a trabalhar home office, não precisa mais. Gerou outros tipos de pressão, outros tipos de aprendizagens também. Então, esses riscos, eles são invisíveis, estão impactando sim, estão aumentando cada vez mais as estatísticas de afastamento do trabalho, de doenças ocupacionais, de depressão, enfim, suicídio. A gente fala muito pouco sobre isso, mas o próprio avanço no indicador de vícios, de alcoolismo, drogas, enfim, tantos outros vícios que acabam trazendo aí para os nossos colaboradores, para os nossos colegas, impacto dentro do ambiente de trabalho. Uma pessoa que sai às 5 horas da tarde da empresa, por exemplo, e passa no bar e bebe, dorme mal, se alimenta mal e no outro dia vem trabalhar, ela já não. E isso sucessivamente, imaginem como é que é a produtividade dessa pessoa. Então, tudo isso, e eu não estou falando de gente só de chão de fábrica, vou usar os termos aqui que a gente fala bastante, tá? Não estou falando só da linha de produção, estou falando de colegas do administrativo mesmo, até líderes, gestores, porque o álcool não é só a cervejinha lá, a skin ou a cachaçinha do bar, ela tá também nos energéticos com índice de álcool, é a própria cerveja boazinha, gostosa lá, o happy hour no final do dia. Está falando aqui de vários aspectos que podem estar trazendo impactos e, vamos supor assim, refletindo na vida particular dos nossos colegas. Então, é só isso assim, que eu gostaria de complementar para a gente poder pensar que existe essa invisibilidade em que não é nossa responsabilidade quanto empresa, porque a vida de cada um é a vida de cada um, são todos adultos, mas o impacto que tem dentro da empresa. Perfeito, Tati. Então, assim, para a gente falar sobre isso, e nós vamos ficar só tagarelando aqui, né? Eu e Tati, a gente quer convidar vocês aí a calibrar esse conteúdo. E para isso a gente vai trabalhar aqui com mente, não sei se vocês já utilizaram, então nós gostaríamos aí de pedir para vocês escanear esse QR Code que está na tela, tá? E aí nós vamos abrir aqui 2 perguntinhas para vocês trazerem para nós a percepção do que está acontecendo aí dentro do dia a dia de vocês. Combinado? Tu consegue colocar o link isso ali no chat para quem não consegue, quem está no celular e fica difícil. Já vou fazer a mesma coisa, só um pouquinho. Vamos lá. Coloca ali no chat para nós, por favor. Obrigada. Uhum. Aqui. Tem, como sempre, tem as 2 partes, né? Tem a que a gente faz e a que a gente tem que apresentar aqui para vocês. Um momentinho. Vamos colocar aqui.
Vou botar aqui no chat para vocês o link, tá? E vou colocar o código. Eu vou botar na tela agora aqui. Eu vou mudar minha tela, tá? Calma, deixa eu participar. Tá, agora pode ir. Então, eu vou mudar a tela exatamente para ir lá para onde a gente precisa. Um pouquinho. Aqui. Nós estamos te aguardando. Tá bom. Tecnologia é bom, gente, mas a gente tem que mudar aí. Mudou? Mudou. Tá. Então, vocês vão colocar esse código aí. Mas ele dá uma bugadinha com a tia Josi aqui. Foi? Agora tem os dois juntos. 6913. O outro não saiu da tela? Ah, não, tem tá os dois juntos agora. Tá. Agora é tu que calibra para nós. Tá todo mundo aí? Me dá um certinho aí, quem tá aí? Sim. Agora eu enxergo vocês. Então, tá. Então, vamos para o próximo. Então, primeira coisa que eu quero perguntar para vocês aí, né? O quanto hoje vocês consideram que a empresa de vocês está preparada para lidar com os riscos psicossociais aí como gestão? Então, eu quero aí de 0 a 10. Quanto que vocês entendem que a empresa está preparada aí para lidar? Fiquem tranquilos, é anônimo aí a resposta, né? Não vem o nome de ninguém. Aqui, o nosso objetivo é buscar dados, né? E ajudar no nosso trabalho e no de vocês depois tendo mais informações e avaliando. Sejam sinceros, essa é a parte mais importante também. Para quem trabalha, eu sei que tem alguns aqui que trabalham para si mesmo, também é importante, né? Será que eu cuido da minha parte emocional, né? Será que dentro do meu trabalho eu também faço esse olhar, né? Cuido para mim ou não? Então, vamos lá. Tem 5 respondentes, tem mais gente aí. Quem não tá aí? Quem sumiu? Me ajudem. Vamos lá. Tá, vamos aí, já temos 6 respondentes. Eu estou online, então vou descontar um, né? Não vou colocar lá a resposta, estou só contabilizando. Tu colocou ali, né, Tati? Coloquei. Beleza. Então, aqui é para a gente ter uma ideia, né, do quanto a empresa realmente está. E a gente sabe que não está, né? Então, olhando aí rapidinho já o resultado, né, a gente tem aí um grupo dando nota 5, outros dando nota 7, quer dizer que, assim, a gente está no meio do caminho, e que bom, né? Que bom se a gente está no meio do caminho, mas a gente tem muita coisa para fazer. Então, esse também é um convite para a gente fazer essa pergunta, para quem aí é de RH, liderança, levem, né? Já fica aqui uma dica, né, Tati? Isso. Levem esse questionamento que a gente está trazendo aqui para vocês pensarem lá para o time, lá para a sua liderança, né? Para o seu gestor. Será que realmente as pessoas estão olhando para isso como importante ou só como, de novo, uma norma, uma obrigatoriedade que eu preciso cumprir? Mas o resultado dela pouco me importa, né? Isso é muito sério e a gente precisa começar a olhar. Então, eu vou passar aqui, baseado nesse resultado aqui, eu preciso de mais uma ajuda de vocês, certo? Então, eu quero aí que vocês vai seguir aí, alguns já foram, né? Qual é o ponto mais crítico hoje que vocês consideram na questão dos riscos psicossociais e emocionais aí, né? O que vocês enxergam aí como mais crítico? Temos aí alguns exemplinhos já para ajudar, né? Desenvolvimento, liderança, má fé, trouxeram alguns aqui. Então, vamos lá. Quero ver aí o que vocês vão trazer. Vocês podem escrever até 3 palavras, tá? A gente colocou em uma, mas pode ser em 3. Acho que às vezes tem mais de uma, né, que impacta aí. Eu tenho certeza que tem mais de uma. Distorção de fala, a comunicação, né? Falta de comunicação. O que mais? Se alguém não conseguiu acessar, pode colocar no chat também, tá? Depois a gente alimenta aqui e faz a nuvem. Oi? Acho que ninguém falou, não falei. Tá, ouvi um barulhinho aqui. Ó, como teve mais. Vamos lá, né? Vocês sabem aqui na nuvem de palavras que a palavra que der mais destaque é a que mais foi escrita no decorrer aí das respostas, né? Então, comunicação tá disparada, hein, Tati? No ponto crítico, né? E eu concordo, né? Muito dos problemas que nós temos é falta de comunicação. Isso eu já venho falando, olha, há uma pá de tempo, vou dizer assim.
No tempo que eu trabalho com treinamento, que já são aí mais de 15 anos, é muito forte o quanto nós falhamos por falta de comunicação. E até por falta de entendimento dessa comunicação, né? Porque nem sempre o que eu digo é entendido pelo outro da mesma forma que eu comuniquei. Então, legal. Eu achei interessante um ali, a exaustão e segurança física. Também, né? Outro ponto importante aqui, né? Liderança despreparada, ou pior, ausência de gestão, né? Relacionamentos, que, de novo, né? Eu me comunico mal, isso impacta nos relacionamentos dos times, das equipes, das pessoas como um todo. Então, de novo, né? Se a pessoa ela tem um problema em casa, né? Tu estava falando um pouquinho sobre isso antes, né, Tati? E tu vem para a empresa e traz esses problemas aqui, eles vêm junto e acarretam outros problemas dentro da organização, certo? Exatamente. Então, legal. Vi que faltam alguns ali, fiquem à vontade em irem colocando, tá? O link está ali, eu vou botar esse código ali, vou copiar o código e eu coloco lá. Mas deixa eu só, enquanto tu vai organizando aí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Josi e eu partimos da ideia de que todos que se inscreveram no nosso meeting, pelo menos, já sabem o significado, enfim, o termo, né, da NR1, assim, o que é essa norma. Então, a gente está aqui falando já direto da questão da alteração. Essa norma sempre existiu, a NR1 sempre existiu, e ela sempre focou também dentro dos riscos ambientais. E agora, então, que veio nessa mudança, essa alteração, para olharmos os riscos psicossociais, psicossocioemocionais, enfim, essa questão mais da saúde mental. Até aí está tudo certo, vocês estão no mesmo entendimento, tá, beleza. A gente não trouxe conceito, nada disso, tá, gente? Porque é bem para quem já está mais por dentro desse assunto e está querendo algumas soluções, de repente, ou alguns pensares, algumas ações que o meeting pode estar proporcionando. Caso, né, caso não, é a primeira vez, estou ouvindo isso, quero entender mais, depois a gente até pode colocar no link lá, somente a medida, né, de NR1 e o que trata, tá? Caso tenha alguém que pela primeira vez está ouvindo sobre o tema, também é importante, mas a gente partiu bem dessa premissa, obrigada aí, Tati, por reforçar, né? Partiu da premissa que todo mundo que está entrando aqui já tem uma ideia, já ouviu falar, ou já está tendo que implantar dentro da sua organização ações para atender aí as alterações da NR1. Até porque tem um outro dado bem importante, né, Tati? Nessa última atualização, as empresas têm até maio deste ano para se enquadrar, tá? Então, ela está atualizada para que em maio comece as fiscalizações. Então, assim, baseado um pouquinho na nossa nuvem, né, do que vocês trouxeram, e aí faz muito sentido aqui, tem aí o que acontece, né? Os riscos psicossociais que vão virar sintomas no negócio, certo, Tati? Exatamente. E é interessante, né, porque esses riscos, eles não nascem de falhas simples e repetidas. Eles já vêm aí realmente se alastrando e já vêm se concretizando, às vezes até numa cultura organizacional. Então, vamos lá, né? Qual cultura organizacional? Uma empresa, por exemplo, que não valoriza o desenvolvimento. O RH é custo. Muitas empresas têm isso ainda. Infelizmente, em pleno século XXI, algumas empresas olham para a área de gestão de pessoas, para as ações que o RH muitas vezes quer realizar e executar, não só como campanha, mas ele não ganha o apoio porque os empresários, enfim, querem colocar dinheiro em outras áreas que sentem que vai ter retorno mais rápido. Só que as pessoas ainda são e serão, né, mesmo com a tecnologia, o nosso ativo mais importante, porque sem os colaboradores, sem as pessoas, a empresa não vai girar, até para automatizar um processo, né? Vai ter que ter um humano lá fazendo isso. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade aí também para fazer a nossa área, né, a área de gestão de pessoas, ser mais ouvida dentro, enfim, até dessa discussão da NR1. E aí, o quanto é importante, né, Tati, aqui, ó, o que normalmente as empresas enxergam, né, ou nós mesmos, enquanto pessoas, né, os resultados visíveis desses riscos invisíveis. A gente falou que o mais crítico é comunicação, falta de clareza, liderança despreparada, falta de gestão, o relacionamento entre as pessoas, né, até a mesma exaustão.
Mas o resultado visível disso é retrabalho, queda de produtividade, uma rotatividade cada dia maior, né? Inúmeros atestados médicos, e aí alguém colocou aqui, né, má fé. O atestado médico, ele virou isso, né? Eu não sei mais quem está falando a verdade e quem não está. Tá? Quem aí passa por isso? Me comenta aí no chat para a gente também entender, né? Porque assim, tá, eu confio em quem agora, né? Tá na dor de barriga, que é de verdade ou não é? Vamos falar do básico, né, gente? A gente sabe que o sistema nervoso ele afeta de várias formas. O medo, né? O medo de errar faz as pessoas não falarem, não comunicarem onde é que está o problema. Então, assim, por medo de errar, as pessoas, elas muitas vezes, elas não fazem, ou pior, fazem errado, tá? Porque elas não querem dizer que não sabem fazer. E isso tudo gera um clima organizacional cada vez mais pesado. Faz sentido isso que nós estamos falando aqui, gente? Traz ali no chat para nós um pouquinho a interação, ou abre o microfone, acho que é sempre importante ouvir vocês um pouquinho, né? Tá, Josi, a apresentação não está na tela, tá? Eu acho que aquela parte das nuvens ali dos riscos invisíveis não apareceu para nós. Tá, deixa eu ver o que eu fiz, então. Obrigada. Eu tô com várias telas, então, para eles poderem acompanhar. Claro. Acho que saiu da tela ali enquanto eu estava. Vamos lá. Foi agora? Agora eu não estava vendo vocês, por isso que não vi. Então tá aqui. Perfeito. Então, desculpa aí. A gente vai ficando com o material e acaba ocultando a tela. Tá bom. Então, assim, quero ouvir de vocês aí. Podem comentar no chat. Agora estou com ele aberto, tá? Comentem aí para mim se faz sentido, se vocês enxergam isso também no dia a dia de vocês. Vou pedir ajuda da Tati aqui, ó. Vamos fazer um teste agora. Vocês podem abrir o microfone depois de responder essas questões aí com a Tati. Vai lá, Tati. Então, nós queremos já dar uma aquecida aqui com vocês e fazer um mini diagnóstico. Não sei se vocês já estão fazendo diagnóstico para NR1, se vocês já estão aplicando. Eu não sei como é que está aí esse processo operacional aí da implantação, das melhorias, das mudanças, das alterações aí de ações dentro do ambiente de trabalho de vocês. Mas eu quero propor aqui, então, um mini diagnóstico e eu gostaria que vocês acompanhassem a minha leitura e marcassem sim ou não. Só marquem sim ou não aí no papelzinho, ou no celular de vocês, ou mentalmente, nos dedos, para a gente poder fazer a contabilidade depois. Primeira afirmação aí, primeira pergunta, que vocês podem me responder no sim ou não. Líderes, tem rotina de alinhamento semanal com o time? Sim ou não aí na empresa de vocês, no trabalho de vocês? Existe um canal seguro para relatar conflitos, pressões, sem retaliação na empresa de vocês? Tem uma ouvidoria, algum canal que as pessoas possam falar a verdade sem retaliação, sim ou não? Metas e prioridades são claras e realistas? Sim ou não, gente? Olha que banco, não sei quem é da área bancária aqui, mas eu já tratei muitos funcionários de banco com metas totalmente reais aí. A empresa, existe registro e acompanhamento de ações quando surgem sinais de risco? Sim ou não? A empresa treina líderes em comunicação, feedback, gestão de conflitos? Sim ou não? O onboarding prepara as pessoas para o jeito de trabalhar da empresa quando um novo colaborador é contratado. Vocês têm aí um programa de integração, um onboard bem acolhedor, deixando claro o que a empresa espera do colaborador, quais são as entregas dele, recursos. Há indicadores de gente, entre eles turnover, absenteísmos, acompanhados com plano de ação. Não adianta ter só um indicador mensurado e não ter plano de ação. Ou ter tudo no papel bonitinho e não ter nada na prática, porque o papel aceita tudo. Treinamento existe como trilha e rotina, não dependendo de uma só pessoa? Sim ou não? Agora, ali no chat, eu gostaria que cada um de vocês marcassem para nós quantos sim e quantos não vocês tiveram. Ou vamos direto ao ponto, né, Josi? Acho que ali no próximo. Pulou só um pouquinho que deu um BO aqui.
Aqui, isso. O veredito, tá? Nós achamos que, dentro daquelas afirmações, daquelas perguntas que fizemos ali para vocês, se vocês marcaram 3 ou mais não, a gente quer deixar vocês bem tranquilos que isso não é culpa da área de gestão de pessoas e do RH, tá? É sinal que falta um sistema. E o que é o sistema, né? Que a gente está. É aquela engrenagem, as ações acontecendo de uma forma multidisciplinar e alinhadas estratégias aos resultados, aos setores, departamentos, todos trabalhando juntos para que, de fato, né, não tenhamos aí esses resultados visíveis, já que nós falamos antes de riscos invisíveis, né, de falhas, enfim, mas de resultados visíveis, como o retrabalho, a queda de produtividade, rotatividade, medo de errar, atestados médicos, o clima organizacional pesado. E a gente entende que a distância entre a intenção da empresa, a intenção, e a realidade da operação é onde o risco psicossocial cresce. Iniciativas isoladas não resolvem problemas estruturais, gurias e meninos. Não resolvem. É preciso passar da intenção para uma sistemática. E aí, essa sistemática é bem aquela questão do sistema mesmo, né? A engrenagem totalmente encaixada e girando, para que as peças e as partes funcionem exatamente, se encaixem. Tati, antes de passar para o próximo, eu queria ouvir um pouquinho, né? A Letícia colocou aqui no grupo, a Brenda também, os demais que estão aí conosco. Tem alguém que quer aí abrir o microfone e falar um pouquinho, né? E tá tudo bem, a gente sempre gosta de dizer que aqui é um ambiente seguro, né? Como é que vocês estão vendo, né? Quando a gente traz todo... Esse é um mini diagnóstico, mas é o básico para a gente olhar, né? Tem mais alguém que quer compartilhar aí como é que tá olhando para isso e fazendo sentido? A Brenda pediu a mãozinha. Vai lá, Brenda, pode abrir o microfone. Bom dia meninas, bom dia, pessoal. Sim, com certeza, a Josimara plantou, né, trouxe esse ponto muito forte para o nosso escritório, né, que ela nos assessora. Essa frase faz todo sentido, cuidar das pessoas, né? A gente, como empresária, não tinha tão claro esse pensamento e atitudes voltadas a isso, cuidar das pessoas. O que era antigamente, né? Tu pagar um plano de saúde, tu pagar o vale alimentação, tu ter um ambiente limpo e organizado, canetas, não faltar material, enfim. Então a Josi trouxe isso assim para nós no ano passado, né? O cuidar das pessoas, né? Temos metas, temos as reuniões de alinhamento, né? Mas isso tudo precisa ser de uma forma que o funcionário se sinta acolhido, né, Josi? Essa palavra, né? Aí, então é bom, isso, né? Sou empresária já, vou fazer 14 anos, então imagina, 14 anos fazendo errado, né? Ou não fazendo do jeito mais próximo aí do assertivo, né? Para que o funcionário se sinta realmente acolhido e que fique na empresa, né? Que é a maior dificuldade que a gente tem hoje como empresária, pelo menos posso dizer, que é a rotatividade, né? Uma fala mais direta entendida como uma cobrança pesada, e para quem está falando não é só uma objetividade, mas essa objetividade me parece que hoje em dia precisa ser polida, não pode ser tão objetivo, porque senão, do outro lado, o entendimento é diferente do que tu quer colocar, e aí vem a questão da comunicação, né? Então, aprendendo bastante com a Josimara, com a Tati hoje. Agradeço aí os ensinamentos de vocês, gurias. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Brenda. Mais alguém quer comentar? Luíse, Joseph, Letícia, Ana, Luíse. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Posso contribuir também um pouquinho, né, com a Josi. Não, acho que eu gostei, me trouxe um pouco de acalento, sim, a frase de você sobre não ser responsabilidade do RH apenas, né? Porque parece que a gente tem também em tantas outras missões,
e tem uma sobrecarga, mas enquanto não tem um direcionamento, claro, de estratégia mesmo, né, enquanto cultura, principalmente, porque eu acho que muita gente está falando de cultura aqui, né, aí a colega estava trazendo agora, que já é empreendedora há alguns anos, e que realmente se mudou o que tinha de entendimento, o que era cuidar de pessoas antes, e hoje, cada vez mais, acho que vem mudando, então, por isso, acho que fala muito de cultura, né, e quanto é importante, então, a gente acho que voltar um pouquinho, dar um passo para trás, para poder, então, colocar em prática, e acho que dividir, principalmente, responsabilidades, né, o quanto a liderança tem esse papel fundamental, pessoas de cultura, RH, naturalmente, mas não é uma responsabilidade única e exclusiva, né? Talvez a gente acaba concentrando um pouco mais de conhecimento de legislação, de o que vai entrar em vigor e disseminar tudo isso, mas com certeza é uma responsabilidade compartilhada. Exatamente. Perfeito, Luiz. E faz muito sentido, assim, o quanto é bacana, né? Vamos pegar essa oportunidade, né, Tati? Porque acho que vale aí unir essas duas falas, uma enquanto posição de RH, né, e a responsabilidade, o peso que esse RH, agente, gestão leva, e uma enquanto dona do negócio, uma empresária que traz aí as suas dores, os seus entendimentos, e não é fiz tudo errado, né, Brenda? Eu brinco muito com a Brenda, que então já é minha cliente, e agradeço por estar aqui, né, participando conosco e também dando seu depoimento, porque isso ajuda também a ter essa consciência de que é o líder, é o dono, é quem encabeça e que ajuda a disseminar e mudar essa cultura, né, Luiz? O contrário vai ficar difícil. Sempre que vir de baixo para cima, a mudança vai ser desafiadora, vamos dizer assim. Agora, quando essa mudança ela vem realmente de cima para baixo, aí a gente está falando, é outra conversa, né? Eu sempre digo que daí muda tudo, e daí eu consigo acreditar que as coisas realmente vão mudar. Tá? Senão é só mais um checklist, é mais uma atividade a ser executada, enfim. Isso aí, perfeito. É bem isso, Luiz. Então, aqui, até para conectar a fala de vocês, qual que é o erro clássico, né, nas organizações, e agora, com uma legislação dizendo assim, vocês têm até maio para se adaptar. Qual que é o erro? Todo mundo sai fazendo campanha. Palestra pontual, cartaz na parede, post em rede social, né? A Tati é chamada, a Josi é chamada, qualquer pessoa tem. Eu duvido que a partir de hoje vocês clicaram lá, acessaram, ou quem já está há mais tempo pesquisando, é uma enxurrada de oferta de NR1, de palestra maravilhosa, de solução. Não, e foi isso que a gente disse, não, vamos descomplicar esse negócio e vamos trazer para as pessoas um pouquinho, né? Então, é um meeting aí, a gente está quase já no tempo, né, Tati? Mas, então, assim, o que tem que ficar claro para todo mundo? Não é que não pode ser feito, tá? Tem que ser feito palestra, tem que ter o cartaz na parede, tem que fazer o post, mas tem que ser verdadeiro. Para mim é sobre isso, tá? Agora, qual que é a solução? Aí a gente até trouxe essa temática, né? Campanha versus sistema. O que é esse sistema? É a solução. É quando eu tenho um diagnóstico, né? Acabamos de fazer um mini diagnóstico aqui. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico dentro da empresa e eu tenho que criar um plano em cima desse diagnóstico. Eu preciso implantar, que é fazer. Eu tenho que implantar na rotina dessas pessoas esse plano que eu construí através do diagnóstico que eu identifiquei. E aí, sim, né, vem uma bandeira que eu levanto muito, um trabalho que eu faço há muitos anos, que é treinar. Adianta dar um treinamento sem diagnóstico? Não. Adianta eu ir lá dar um treinamento sem um plano que vai ter continuidade de acompanhamento? Não. Tá? Então, o resultado aqui, a solução que a gente, né, provocou vocês no mini diagnóstico é entender que eu preciso ter um sistema completo para que eu tenha consistência e tenha processo. Tá? Então, aqui até é uma frase um pouco clichê, mas muito verdadeira no nosso ponto de vista, que a NR1, nesse momento, ela pede consistência. E é consistência que vai construir esse processo, que é através dessa sugestão de um sistema. A solução é eu ter um sistema. Não é um software só. Pode ser um software? Pode ser. Eu posso, a minha empresa tem mais de 100, 200 funcionários. Eu vou precisar de um software que vai me ajudar, que pode facilitar a minha vida, mas eu vou ter que fazer um plano e vai ter que ter pessoas executando. Eu vou ter que ter um líder alinhado, alinhavado, entendendo e querendo fazer isso para inspirar as pessoas a fazer. Então, eu tenho que ter acompanhamento e tenho que ter registro. Tudo vai ser lindo, maravilhoso? Não. Toda vez que eu tiver um acompanhamento e identificar que tem coisas a melhorar, eu volto lá no diagnóstico, volto no meu plano de ação e revejo o que eu preciso ajustar. É sempre ir e vir, é um ajustar a vela.
E até vou fazer mais um parênteses aqui que me veio assim na cabeça. Eu lembro que a última empresa que eu trabalhei CLT mesmo, já tendo empresa há mais de 8 anos, eu fazia as duas coisas, né, maluca aqui. Eu lembro que, assim, quando foi falado, tá, e NR1, é colocado lá no onboarding, ficou todo mundo se olhando, né? Então, assim, muito poucas empresas, até viralizar o tema NR1, sabia que era a primeira norma que precisava ser falada com todos os funcionários. Muitas empresas hoje ainda não implantam no seu onboarding as informações básicas da NR1. E aqui a gente pegou só um pedacinho dela, que é para falar da implantação da parte psicossocial. Tá? Posso fazer uma pergunta aqui para vocês? Tá. Quem dos participantes deste meeting já faz ou realizou ou realiza pesquisa de clima organizacional? Quem é que já faz? Tu faz? Bota ali no chat para nós. Eu não consigo ver todo mundo. Não sei se a Brenda, a empresa da Brenda faz, Josi, tu que trabalha lá. Ainda não, tá para ser implantado esse ano. Ó, a Brenda disse não faz, a Letícia também contribuiu ali. Eu acredito que precisa estar claro que o profissional de RH e o próprio RH não é depósito emocional, ótimo. Muito bom. Somos muito mais estratégico e podemos desenvolver a liderança para... Exatamente. Por que eu trouxe essa questão da pesquisa de clima, tá? Porque muitos dos itens que compõem uma pesquisa de clima, que antes que aplicávamos uma vez ao ano, ou talvez a cada 6 meses, hoje, alguns daqueles itens da pesquisa estão sendo considerados riscos psicossociais. E que vão exigir de vocês planos de ação e ações efetivas. Não é só mais mensurar qual é o índice de satisfação dos liderados com o líder. É baixo, daí chamava o líder, às vezes mandava o líder para um treinamento, um desenvolvimento, mas não tinha uma ação. Agora vai ter que ter. Esse olhar vai ser necessário, porque os conflitos constantes ou metas irreais, pressão excessiva de trabalho, falta de clareza nos papéis, vão ser classificados, já estão sendo classificados como riscos psicossociais. E eu gosto de reforçar, né, Tati, também, hoje eu faço parte como consultora do GPTW, que é uma das grandes empresas aí que fazem pesquisa de clima das melhores empresas para se trabalhar, né? E o que eu gosto de ver muito, assim, quando a empresa ela contrata uma pesquisa de clima, é quando ela entende, infelizmente, na maioria das vezes, que o negócio está ruim, né? Então, assim, e alguns ainda não veem isso como importante. Então, a NR1, ela vem de dizer assim, tá, tu pode ir lá, tu pode estar num nível da tua empresa que tu vai contratar um sistema de gestão, né? Agora sim, um software para te ajudar a fazer uma pesquisa de clima, mas tu pode começar aqui, ó. Então, o que a gente trouxe aqui, né, Tati, para contribuir? Comecem com as primeiras ações que podem ser feitas por vocês, né? Um sistema de gestão saudável, um diagnóstico, entender a realidade da empresa e das pessoas sem achismo. Não é mais o que eu acho sobre a Tatiane, ou sobre a equipe dela, ou sobre a gestão dela. É um diagnóstico. É um diagnóstico que eu vou implementar preferencialmente anônimo, para entender o que está acontecendo na empresa, né? Eu tenho que entender que depois desse diagnóstico eu preciso trabalhar a educação. Gente, todo mundo acha agora que pode ser profissional especialista de Google, né? A gente precisa treinar a nossa liderança em comunicação e em gestão de conflito. É muito lindo, e nós estamos aqui dando aula, somos professoras, né? É muito lindo o que a internet fala, mas na prática, tu consegue implantar? Tu realmente consegue se comunicar? Os teus líderes conseguem se comunicar com as pessoas e gerir conflito? Ou demite pessoas cada vez que tem um conflito? Que eu nunca vi a quantidade de gente também que quando tem conflito, melhor, não, demite esse que daí resolve o problema. Tá, mas e tratar? Eu preciso educar as pessoas. Eu preciso entender os problemas e tratar, né? Trazer para a rotina, estabelecer rituais de alinhamento e feedback. Ou seja, o que é feedback? É conversa. Essa palavra, né? A gente tem mania de colocar tudo aí, né? Pro inglês. E aí as pessoas levaram o feedback como ofensa. Só é chamado para feedback ou para ser demitido ou para ser xingado. Tá? E como é que eu transformo o feedback em uma cultura de comunicação e de conversa? Uma conversa onde ambos estão dispostos a ouvir, mas também a escutar. É isso que falta, né?
e aí um monitoramento, um acompanhamento de indicadores de gente e um plano de ação. Aí sim eu venho para o registro, que é a última pontinha lá para atender a NR1. Agora eu tenho um documento que eu trago os incidentes, porque assim, ó, tem mais um detalhe, tem uma galera trazendo o registro só do quão maravilhosa é a minha empresa. Não, tu tem que trazer registro, inclusive, dos incidentes e o que tu fez para melhorar. Aí a gente vai realmente ter um registro de ações que melhoraram o processo e realmente foi implantado, né, ações psicossociais ou demais ações que estão faltando dentro da organização. Faz sentido isso para vocês? Me ajudem aí, me comentem aí para mim. Né? Para minha reflexão, faça. Abram o microfone, me digam se faz, né? Porque para mim é isso, não é algo sozinho, isolado, né? A Neila contribuiu antes, quando eu fiz a pergunta sobre a pesquisa de clima, que ela vai realizar pela primeira vez esse ano. Então, ela já vai poder aplicar essa pesquisa de clima pensando nesses riscos psicossociais, já com os devidos planos de ação. Ó, Neila, uma grande oportunidade aí, viu? Bacana. Bacana, bom te ver, Neila, saudades. Não tinha visto ainda. Show. Então, assim, a Luísa disse que tem que sair porque já tem outra reunião, a gente está indo para o fim, tá? Então, assim, como a gente fala bastante, né, Tati? Mas é importante trazer aí, e esse é o objetivo, né? Trazer um pouquinho aí desse tema para vocês. Tá? Então, Tati, contigo aí. Então, para a gente ir para o encerramento, né? Isso. Daí eu e a Josi, a gente também aproveitou essa oportunidade desse bate-papo para trazer para vocês uma solução, mas pelo menos para vocês poderem fazer uma análise, um diagnóstico de como é que está realmente o preparo, a necessidade, avaliar os riscos, onde é que é o olhar de vocês mais urgente. Então, nós desenvolvemos aí uma ferramenta que se chama Diagnóstico de Prontidão NR1, e esse diagnóstico ele é bem simples, ele vai trazer ali, depois que vocês preencherem com calma, ali tudo dá uns 5 minutos mais ou menos, vai vir o resultado para nós, e a nossa ideia, então, é agendar uma reunião com vocês para fazer a devolutiva deste resultado, já trazendo ali dentro deste olhar um resultado automático, né? Vamos dizer assim, em formato de semáforo. Então, ali vai dizer para vocês, ó, tá crítico aqui, tá vermelho aqui, e nós sugerimos essa e essa ação. Algumas das sugestões que a gente vai fazer faz parte do nosso trabalho, que é o que a gente realiza. Talvez, de acordo com a realidade da empresa de vocês, vai ser necessária a contratação de uma ferramenta, de uma plataforma, ou de um profissional, ou até mesmo de uma consultoria, ou de uma assessoria jurídica. Nós não sabemos, estou aqui inventando respostas. Mas o diagnóstico, esse diagnóstico de prontidão, vai nos dar essa bússola, né? Vai nos mostrar aí a direção da onde que cada um de vocês vai precisar colocar mais energia e foco para poder lidar melhor com essa legalização, com esse ajuste e também com ações reais de fato para reduzir os riscos psicossociais aí dentro da empresa de vocês. Então, o que a gente tem é esse presente, que é esse diagnóstico, ele não tem custo, ele é gratuito, e vocês vão poder responder, a gente vai receber o resultado, e aí, na sequência, a gente vai agendar um horário aí com vocês para que a gente possa fazer essa devolução de uma forma particular, privada, porque aqui a gente está no coletivo. Cada um de vocês tem um segmento de negócio. Não daria para a gente fazer um diagnóstico e entregar a mesma coisa para cada um de vocês. A gente precisa avaliar essa singularidade do negócio de vocês, da empresa de vocês, da atuação. Às vezes é uma empresa de porte pequeno, às vezes é uma empresa de porte médio, talvez grande. Então, as soluções e as necessidades variam de acordo com o porte, segmento, enfim, serviço, né? Atuação. Então, é isso. Nós vamos fazer contato com vocês na sequência, ali no individual, e também vamos colocar ali no grupo o link para vocês poderem fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, a gente vai receber a resposta e vai entrar em contato para agendar essa videochamada aí
individualmente com vocês. Certo? A Josi colocou ali se vocês têm algum tipo de pergunta, alguma dúvida até aqui. Liberamos aí o microfone para vocês fazerem alguma pergunta para nós, quer tirar alguma dúvida. Ó, a Brenda está agradecendo, a Josi e a Tati, a Neila também, disse que estava com saudade. vamos para praia. Estou precisando, Oi. Neila, estou precisando. Alguém... Então, gente, é isso, assim, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? A gente fica aí à disposição de vocês e a gente vai colocar ali no grupo do WhatsApp que a gente criou, quem não tiver, né? Para que a gente possa enviar para vocês gratuitamente esse diagnóstico aí para vocês na prática, tá? Fechando aqui com vocês, acho que é muito importante, né? Que a gente entenda que a gente tem que sair da norma para ir para a cultura. Que riscos psicossociais se resolvem com liderança humanizada, comunicação clara e processos definidos. Então, vamos lá, né? Vamos transformar a obrigação da NR1 em uma cultura de gestão saudável? Esse é o convite que eu e a Tatiane aí fazemos para vocês. Deixamos aí a nossa rede social, @Josimara Dornelles, @Tatiane Martins, oficial. Nos sigam, né? E desejamos todos aí um ótimo dia. Obrigada por terem ficado conosco aqui até um pouquinho mais, né? Gratidão por esse momento aqui com vocês, Tati. Obrigada por essa parceria.